Fala galera, beleza? Hoje nós vamos continuar fazendo a análise do solver lá dentro do Excel. Vamos lá? Bom, a situação problema 4, ela diz o seguinte: uma empresa possui 3 plantas em cidades distintas. Em todas as fábricas são produzidos 3 tipos diferentes de eixos dentados, utilizados pelas indústrias automobilísticas. O processo de fabricação desses eixos inclui usinagem em 4 tipos diferentes de máquina: furadeira, torno, fresadora e retífica. Essas máquinas também são utilizadas em outros produtos produzidos pela empresa. Portanto, oferece uma quantidade limitada de horas disponíveis que deve ser compartilhada para a produção dos 3 produtos, eixos dentados. Cada produto é vendido com preços diferentes e gera uma margem de lucro diferente. Cada eixo é uma variável. Chamaremos os 3 modelos dos eixos dentados de X1, X2 e X3. O lucro unitário de X1, X2 e X3 é respectivamente 1.850, o outro 1.800 e o terceiro 1.900. É conhecido o tempo diário disponível de cada máquina. A furadeira está disponível 180 minutos, o torno 280 minutos, a fresadora 300 minutos e a retífica 380 minutos. E para a produção dos eixos são necessários os tempos em minutos conforme a seguir. Então, o eixo 1 ele tem furadeira 18 minutos, torno 32, fresadora 40, retífica 30. O modelo 2, furadeira 25 minutos, torno 30 minutos, fresadora 35 e retífica 38. E o modelo 3, furadeira 22, torno 35, fresadora 30, retífica 35. Diante desse dilema, quanto à programação da produção, a empresa deseja obter o maior lucro possível. Para isso, você, como gerente industrial da planta, deve decidir quantos eixos de cada tipo devem ser produzidos. Bom, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem montar um modelo de programação linear. Bom, o modelo de programação linear está aqui descrito. Então, eu tenho 4 restrições técnicas, uma para furadeira, torno, fresadora e retífica e a função objetivo, que é de maximização. Então, agora a gente vai lá para o Excel para poder ver como que a gente vai fazer isso aí. Bom, galera, então diante dessa situação problema 4, eu tenho essas características aqui, né, de restrição, e aí a gente tem que programar elas. Então, vamos começar aqui. Vou colocar X1, X2 e X3. E aí eu posso atribuir qualquer valor aqui, posso ser 0, eu geralmente coloco 1. Então eu vou ter função objetivo, depois eu vou ter uma restrição de furadeira, a próxima vai ser de torno, fresadora, e retífica. Tenho essas 4 aqui restrições. Bom, eu vou colocar aqui os coeficientes da função objetivo bem aqui, ó, na coluna D, só para poder a gente amarrar ela de outra forma, tá? Vou colocar aqui 1.800 e 1.900. Então, a função objetivo vai ser igual, aí eu vou abrir parênteses aqui para a gente trabalhar assim, ó. Vai ser o valor D, né? D1, que é 1.850, vezes o valor de B1. Trabalhar assim, porque se a gente quiser mudar esses parâmetros de 1.850 e tal, fica mais fácil. Mais, aí da mesma forma, D2 vezes B2. Mais, temos aqui D3 vezes B3. Quem manja da formulinha somar produto pode fazer aí também. Mas aqui já fica certinho. Bom, a outra agora é a restrição de furadeira. Podemos também, se a gente quiser fazer, o quadro de coeficientes aqui embaixo, tá, galera? Ó,
Vamos montar aquele igual a gente monta no Simplex. 15, 22 e 18. A gente pode colocar aqui nos quadros, um coeficiente, só para poder facilitar se quiser mexer em um parâmetro desse tipo. A gente pode colocar aqui todos eles. 40, 42, 45, 35 e 40. Aí a gente vai amarrando aqui, ó. Como que vai ficar a primeira? Vai ficar igual, aí vem 15 vezes quem? Vezes B1. Beleza. Então já tem aí o primeiro. Mais quem? Eu tenho, vou abrir parênteses aqui, o segundo, que é o B10 vezes o B2, mais, vamos lá, o C10 vezes o B3. Beleza, montei um, tá bom? Posso fazer para os outros também, se eu abaixar aqui, mas eu tenho que travar a célula. Então, vamos supor que eu trave a célula aqui. A que está andando é essa aqui, ó, a A, né? Ela vai ser A10, depois vai ser A11. E o B aqui sempre vai ser a mesma coisa, então vamos travar ele. Eu pego aqui, ó, e coloco esse símbolozinho aqui que eu travo ele. Tá bom? Todos para o B, B1, B2 e B3. Então, travei ele aqui. Agora eu arrasto para baixo. E ele já faz dos outros. Vamos conferir? Vou pegar aqui, ó. Ficou A11 vezes quem? B1. Depois, B11 vezes B2. Então, a gente já fez todos, tá bom? Beleza. Todos eles são menores iguais, que a gente viu também. Todos eles são menores iguais. E aí, as últimas são 200, 360, 420 e 400. Então, a gente tem isso aqui. E pronto, a gente tem esses parâmetros, tá certo? Se a gente quiser mexer, tá aí. Então vamos lá. Dados solver. Função objetivo. Função objetivo está aqui na célula B4. É um problema de maximização. As células variáveis de B1 até B3. As restrições, vou adicionar aqui. A gente já montou, né? Todas essas aqui. Menor ou igual a quem? Todas as outras aqui. Adiciona, coloca LP Simplex e manda resolver. Relatório de resposta e sensibilidade. Beleza. Já gerou aqui, né? Meu relatório. Aqui já muda também os parâmetros, mas vamos ver. O relatório aí de resposta. Então, se vocês observarem aí, o meu valor original ele era de 5.550 e o meu valor final veio de 19.044, aproximadamente 0,25 aí. Ó, teve 5 interações e o que acontece? Eu tenho as 3 células, ele falou assim, a produção para cada um é de 2.3, 5.13 e 2.92. Beleza? Esse aqui seria o processo de montagem. Ah, professor, mas é valor quebrado, tal. Como que a gente faz? Galera, para poder tentar fazer uma programação linear que os valores não estejam quebrados, aí a gente tem que partir para uma outra matéria chamada programação inteira. Tá bom? Então, agora a gente não vai trabalhar com isso. Se der tempo lá na frente, a gente fala um pouquinho sobre programação inteira. Mas aqui já dá para ter uma ideia. Então, x1 produz 2.3, x2 5.13 e x3 aproximadamente 3 aí. Beleza. Agora, essa última tabelinha aqui, ela está relacionada àquele lance lá das folgas, né? Então, furadeira, geralmente aqui está tudo associado a tempo
Então podemos dizer assim, que o único setor aí que está tendo folga de tempo é esse torno. Está sobrando aí 31 minutos, vamos dizer, né? E os outros estão sendo utilizados todos, não está sobrando nada. Beleza, isso aqui é a análise do relatório resposta. Análise de sensibilidade. Como que ficou isso? Primeiro aqui é analisar o custo reduzido. Então a gente sabe que quando tem produção dos 3 produtos, o custo reduzido é 0. Mas o que a gente pode fazer? Como isso aqui são as margens de contribuição ou os valores que estão no mercado, eu posso ajustar esses camaradas, tanto aumentando quanto reduzindo eles. Eu posso usar esses parâmetros que a gente já viu nas aulas anteriores para poder ter um ganho de mercado, né? E o ritmo de produção ele vai se manter nessas proporções aí, 2, 5 e 3 aproximadamente. Beleza? Então esse seria aqui o primeiro análise, o primeiro quadro. E o segundo quadro seria o que fala do preço sombra. Então o que acontece? Se vocês repararem aqui, o torno está sobrando tempo. Então o preço sombra aqui dele vai ser 0. Mas os outros não. Então quanto que cada um contribui monetário, né, para a linha de produção ali? Ele está dizendo aqui que a fresadora seria uma contribuição muito boa se eu tivesse mais máquinas, se ela fosse mais rápida, né? Ou se eu colocasse mais tempo na linha de produção para ela. Então a cada minuto aí ela ia contribuir em R$38. E eu posso aumentar aqui, no máximo 4,31 e posso reduzir 7, né? Então, a gente pode fazer essas modificações para ver o que isso aumentaria lá na minha margem de contribuição. Da mesma forma para a retífica. Olha aqui o quanto que ela contribui. 6,54 e eu posso aumentar a 11. Então, para cada unidade, ela está aumentando esse valor. E eu posso aumentar a 11 e aqui eu posso reduzir 8,34. Então, por exemplo, se eu quiser fazer essa análise aqui, a gente pode jogar lá na análise de sensibilidade, né? Vamos supor aqui, aqui está 200, né? Que é o valor que ele tem lá. E ele falou que ele contribui 2,12 e ele pode aumentar quanto? 8,25. Vamos supor que eu aumente para 8. Então 200, vou colocar aqui o tempo aqui 208. 208. A gente já viu que se a gente for lá, fizer dados e mandar resolver, ele vai ter uma margem aqui, de aumento, tá certo? Porque eu aumentei aqui. Bom, vamos aumentar todas as possibilidades? Aqui eu já aumentei 8, né? Lógico que eu não gerei outro relatório. Mas vamos aumentar. Esse aqui eu aumentei 8. Esse camarada aqui eu vou aumentar 4. Então de 420 vem para 424. Aqui, 424. E o último? O último ele está dizendo assim, você pode aumentar 11,78. Posso aumentar 11, vamos supor. Aqui era 400, vamos colocar 411. Isso aqui são tempos, né? 411. Vamos supor que eu coloquei hora extra aí. E vamos mandar resolver. Vamos ver a nossa contribuição. Aí aqui eu vou gerar o relatório de resposta e sensibilidade para a gente ver a diferença, tá bom? Gerou aqui, resposta 5. Aí percebe, ele estava em 19.061, já foi para 19.280. Agora aqui, ele falou que não compensa você produzir X3. Nesses parâmetros só vale a pena eu produzir X1 e X2. Começou a ter o que agora? Margem de atraso para furadeira e para torno. Lógico que é um jogo, né? Agora isso aqui já está sobrando muito tempo no torno. Então como que a gente faria isso? Reduziria então esse tempo? Como que ficou a sensibilidade agora? Não estou produzindo X3, mas se eu quisesse produzir, eu teria que atribuir esse resultado lá na minha função objetivo. Olha outra questão aqui, a fresadora continua sendo um ponto de gargalo. Ele contribui bastante. Será que não compensa comprar uma outra fresadora para adicionar lá na linha de produção? Será que vale a pena eu dar esse aumento aí de horas, aumentar a carga horária de trabalho? A diferença ela é significativa?
Bom, até aqui aumentou pouco, aumentou R$ 200, vamos colocar assim. Então, será que vale a pena? Nesse caso, já não. Já aquele problema lá já estava variando os 3 produtos e estava dando um valor considerável, né? 19 mil e pouco. Bom, todas essas análises vocês podem fazer através desses relatórios e ir mexendo nesses parâmetros aqui, tá certo? Pode mexer tudo de uma vez? Pode, mas desde que você tenha consciência do que você esteja fazendo. Aqui eu já explorei um pouquinho mais, porque a gente já viu alguns relatórios aí, então eu comecei a mexer mais nesses parâmetros. Mas eu deixo para vocês depois tentarem fazer e tentarem ter outras análises, tá certo? Vamos lá para mais um problema. Nossa última situação problema aí, ela fala de uma indústria que tem 3 grandes linhas de produtos, PMG, que são fabricados em 2 usinas, usina A e usina B. Observando os pedidos, o produto P tem pedidos de no mínimo 26 carretas, o M no mínimo 16 e o G no mínimo 38. A usina A tem menor custo de fabricação, cerca de 150 mil por mês, e pode produzir 9 carretas de P, 2 carretas de M e 3 carretas de G por mês. A usina B tem um custo de 250 mil por mês e pode produzir 3 carretas de P, 2 carretas de M e 8 carretas de G por mês. O gerente industrial pede que modelemos o problema, tendo em mente reduzir ao máximo o tempo de funcionamento e o custo das usinas. Então deem um pause aí no vídeo e tentem fazer o modelo de programação linear. Bom, o modelo aí primal que a gente tem, x1 é a quantidade de carreta produzida pela usina A e x2 produzida pela usina B, né, por mês. A função objetiva é minimizar o custo, e eu tenho aqui os 2 custos associados, 150 mil de x1 mais 250 mil de x2. E as restrições para P, 9x1 mais 3x2 maior igual a 26, M, 2x1 mais 2x2 maior igual a 16 e G, 3x1 mais 8x2 maior igual a 38 carretas aí no mínimo, tá bom? As restrições de não negatividade. E agora vamos lá para o Excel resolver isso daí. Bom, chegando aqui no Excel, nós vamos programar essas células. Então, eu vou colocar aqui carretas de A, da usina A. E o B é a mesma coisa, só que da usina B, né? Da usina B. Beleza, vou dar um chute aqui. Agora, função objetivo é o seguinte, é mínimo custo. Aí ele falou que é igual a 150 mil vezes B1 mais 250 mil vezes B2. Beleza. E aí eu vou ter restrição P, M e G. Aqui vai ser igual a 9 vezes B1 mais 3 vezes B2. A de baixo, 2 igual a 2 vezes B1 mais 2 vezes B2. E a última é 3 vezes B1 mais 8 vezes B2. Todos esses caras são maiores ou iguais, igual a gente viu, né? Todos eles são maiores ou iguais. E são maiores ou iguais a quem? Vamos pegar aqui. 26, 16 e 38. Beleza, feito isso daí, vamos colocar tudo no solver. O objetivo aqui é essa célula, B3. É um problema agora de minimização. As variáveis são B1 e B2. As restrições são todos esses caras. E aqui muda, ó. Maior ou igual a todos esses. Adiciona.
e muda para o simplex aqui e manda resolver. Gera os dois relatórios e vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, tem um relatório resposta, que ele falou assim, ó, que o valor, que o meu chute, né? Ele falou o valor mínimo que você vai gastar aí é de 1.480.000, tá certo? E as carretas da usina A vai produzir 5.2 e usina B 2.8. Vamos aproximar aí 5 para 3, essa proporção aí. Perceba que ele está cumprindo aqui a demanda mínima para MG, tá certo? Ele falou que tinha que no mínimo 16 de 1 e 38. Mas o P ele está fabricando 55.2, né? Muito além do que a gente tinha analisado, que a gente tinha colocado que no mínimo 26. Então ele está produzindo mais, que eu consigo produzir mais. E se a gente for analisar a sensibilidade, o custo reduzido dos dois aqui continua sendo zero, porque eu estou produzindo os dois, e eu poderia aumentar e diminuir esses valores aqui na função objetivo. Então isso aí, dependendo de como tiver o mercado, a gente pode fazer esses ajustes que não vai afetar o ritmo de produção. Vai afetar o valor da função objetivo, mas o ritmo de produção não. E o que a gente pode fazer também de análise, análise de sensibilidade, é o seguinte. Se vocês perceberem aqui, ó, o P está com preço sombra igual a 0, né? O que acontece? Eu estou produzindo mais do que eu preciso. Ele falou que a demanda era no mínimo de 26 e eu produzi aí 55. Mas o M e o G, eles me geram isso de custo para cada produção a mais, para cada demanda a mais, 45 mil e 20 mil. Então, o que a gente pode fazer a priori? Eu posso fazer um marketing para poder vender mais a quantidade de carretas P, porque eu tenho em estoque. Percebam que se eu jogar isso daqui, a minha demanda para 55 e mandar aqui resolver, ó, meu problema não vai mudar em nada, ó, não mudou em nada, continua o mesmo ritmo, continua tudo. A única coisa que agora variou é essa diferença aqui, que sobrou 0,2 só de P, mas continua tendo essas mesmas contribuições. Então isso aqui é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, se eu quiser reduzir o custo, é fazer o seguinte: eu posso produzir o que? Menos M e menos G. Aí eu posso reduzir aqui, ó, até 4 de M até 14 de G. Então, se eu reduzir uma unidade aqui, né, uma unidade, ele vai reduzir o meu valor de custo em 45 mil. Lógico que os parâmetros lá das células, o ritmo de produção vai mudar. Vamos fazer o teste, ó. Vou reduzir esse cara aqui, eu vou reduzir ele para 15. Só para vocês perceberem o que vai acontecer. E eu vou deixar esse aqui em 26, para a gente não alterar muito o problema. Dados, solver, resolver. Olha o que aconteceu. Aqui caiu exatamente 45 mil. Só a gente fazer aqui, ó, esse camarada e somar 45 mil, que a gente volta a ter o nosso 1.480.000. Beleza? Estou falando 145, mas pensem, é 1.435.000, tá bom? E então, galera, vocês conseguem perceber que esse valor aqui também modificou de P, né? Veio para 48, antes estava 55.2. Então esses valores eles começam a modificar. Então, se fosse uma estratégia de marketing, a ideia era o quê? Tentar vender mais P e diminuir MG, porque eles aumentam o meu custo, tá certo? Então eu poderia tentar diminuir ao máximo e focar mais na venda de P, beleza? Bom, se eu fizer isso, eu posso diminuir até 4 unidades, vamos supor que aqui estava 16, né? Então eu vou colocar aqui 12, que é o permitido reduzir. E aí vamos mandar resolver, olha lá, dados, solver, resolver. Agora ele está produzindo aqui, ó,
30 de P, reduziu o meu custo e ele está seguindo esse ritmo de produção. Mas ele já reduziu bastante, já ficou aí numa batida legal, né? Não está sobrando tanto de P, perceba, agora só está sobrando 4. E aí já começa a ficar interessante. Então, quando você vai mexendo nos parâmetros, vocês vão tendo essas ideias. O que seria melhor para a empresa. Beleza? Outras análises eu deixo aí com vocês, para vocês brincarem. Valeu, galera!